capítulo 20. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, com certeza. Amém. Êxodo capítulo 20, e o versículo 19 e o 20. Êxodo capítulo 20, e o versículo 19 e o 20. Nos diz assim, irmãos. Todos acharam? Amém. Versículo 19 e 20. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Oremos. Pai de amor, bondade e misericórdia, te louvamos pela tua santa e bendita palavra. Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir da sua parte, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ajude a receber a tua palavra misturada com a fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Moisés tinha levado o povo, no capítulo anterior, 19, no capítulo Êxodo, capítulo 19, no versículo 17 e 18, Moisés tinha levado o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, né? Vamos ler aqui, Êxodo 19, versículos 17, 18 e 19. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-lhe ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Quando o povo viu e ouviu lá no monte Sinai a glória de Deus, a presença de Deus, um monte fumegando em fogo, fumaça subia daquele monte, o monte tremia pela presença de Deus, o sonido da buzina ia crescendo, ou seja, isso aterrorizou o povo, trouxe um certo temor de morte ao povo, e o povo temeu grandemente a Deus. E aí eles falam aqui no capítulo 20, versículo 19 que nós lemos, ele falou: olha, Moisés, vem cá, fala você conosco, Deus não, porque senão nós vamos perecer, nós vamos morrer. Sim. O povo ficou com medo da presença de Deus, porque a glória de Deus desceu daquele monte ali, e o monte tremia. Aí devia ser uma visão tremenda mesmo e assustadora, porque Deus é todo poderoso. Amém. Às vezes nós, na nossa mente finita, não conseguimos dimensionar a grandeza e o poder. Ele é o todo poderoso. Amém. Deus. Então o povo temeu e falou: Moisés, fala você conosco, Deus não, porque senão nós não vamos aguentar. Aliás, Deus havia dado ordem para o povo nem chegar perto do monte, senão morria. Apenas Moisés teve a permissão de Deus para subir lá e ouvir a palavra de Deus. Deus sempre desejou estar no meio do seu povo, sempre. Ao longo das escrituras aqui, nós vamos ver o Pai Celestial buscando revelar-se ao ser humano e com ele, porque Deus é um ser pessoal. Quando Deus nos criou, nós vemos lá no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, ali o Éden era um santuário. Deus se apresentava ali, aquele casal, e aquele casal adorava o seu Criador, mas o pecado rompeu essa comunhão, rompeu esse contato, mas Deus não desistiu de nós. Louvado seja Deus. E Deus sempre se interessou e sempre quis estar no nosso meio. Quando o povo de Deus viu aquilo ali no Monte Sinai, ficaram apavorados, como nós falamos aqui.
A glória do Senhor encheu aquele lugar. Mas aí Deus pega em Êxodo 25 e fala para Moisés. Vamos lá, Êxodo 25, versículo 8. Olha o que Deus fala para Moisés. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Agora, porque Deus viu o temor do povo. Eu estou fazendo só uma analogia. Agora, espera aí. Eu quero estar no meio de vocês. Mas eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que habita numa luz inacessível. Mas eu quero estar no meio de vocês. Então Deus pega para Moisés e fala: Moisés, chama Moisés lá no monte e mostra uma planta do que ele deveria fazer um tabernáculo simples, uma tenda, para que ali o povo tivesse um encontro com Deus. Mas como que Deus iria se manifestar no meio do seu povo, já que o seu povo viu pelo menos um pouquinho da sua glória? Irmãos, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, e é verdade, na sua totalidade, ninguém consegue ver a Deus, tal é a sua glória. Mas Deus pega e fala para Moisés: faz um tabernáculo, ou seja, faz uma tenda, e essa tenda Deus mostra um modelo para ele lá no céu, ou seja, esse projeto, vamos dizer assim, começou lá no céu. Deus mostra para Moisés: olha, é desse modelo, desse jeito, com vários utensílios, cada detalhe do tabernáculo, e eu vou estar no meio deles. É isso que Deus falou, para que eu habite no meio deles. Certo. O tabernáculo, ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias, não foi? Sim. Mas ele usou 40 dias para instruir Moisés como que ele iria fazer esse tabernáculo. Foi necessário Deus descrever toda a estrutura para que Moisés fizesse esse tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda regular, né? Uma barraca, muito grande, feita com várias camadas de cortinas, apoiadas por colunas de madeira, revestidas com metais e madeiras, né, preciosas. À volta da tenda havia um pátio retangular, delimitado por mais cortinas e colunas. Nesse pátio é que o povo ficava, né? O pátio do tabernáculo, onde os sacerdotes ofereciam seus sacrifícios ali, os holocaustos, abençoavam o povo, e depois tinha uma bacia ali onde eles lavavam as mãos para poder entrar ali no santuário de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que hoje, todos nós, salvos em Cristo, nós somos sacerdotes de Deus. Amém. E nós podemos entrar agora na presença de Deus. Amém. Amém. O desejo de Deus, desde lá da sua criação, sempre foi estar perto do seu povo, certo, no meio do seu povo. Sim. E a Bíblia diz para nós, irmãos, que Ele habita no meio dos louvores. E Jesus falou assim: olha, eu estarei com vocês, quando vocês se reunirem 2 ou mais pessoas, eu estarei lá. Mas olha só, isso nós estamos vendo no Velho Testamento, o desejo de Deus de estar no meio do seu povo. Ele manda construir uma tenda ali, até se chama-se a tenda do encontro, né? Onde se oferecia os sacrifícios, e o povo ia ali, e através dos sacrifícios eles entendiam que eles não podiam chegar a Deus de qualquer maneira também, porque esse Deus é um Deus santo. Deus tirou eles do Egito, e agora Deus começa a mostrar para eles que tinha que ser uma vida diferente. É assim que Deus faz conosco. Nos tirou lá do mundo, nos tirou lá do Egito, e Ele nos começa a mostrar: eu quero ter um relacionamento com você. Eu sou um Deus vivo, eu sou um Deus que habita em você, quero habitar em você, mas eu também tenho que ter uma vida santa, uma vida que condiz com a minha palavra, com aquilo que eu exijo, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, olha o que João, vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos fazer uma analogia aqui da tenda que Deus manda construir, Moisés construir, o povo ali traz as suas ofertas, constrói ali a tenda, e Deus começa a habitar ali. Agora olha o que João, no capítulo 1,
versículo 1 a 4, quem achou, pode ler, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora olha o versículo 14. Pode ler, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus que Paulo, escrevendo para Timóteo, disse assim, 1 Timóteo 6,16, Paulo escreve assim, olha que coisa maravilhosa, aquele que tem, ele só, a imortalidade, Sim. habita na luz inacessível, aquele que nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. O próprio João, no capítulo 1, versículo 18, ele fala que Deus nunca foi visto por alguém, mas o seu Filho que está no seio do Pai, ele nos fez conhecer. Ou seja, lembra lá no começo da mensagem, quando nós falamos que Deus sempre quis estar no meio do seu povo? Sim. Mas Deus se manifestar na sua totalidade é impossível para nós. Isso. Mas agora Deus manda fazer uma tenda, ou seja, parece que Deus se esvazia um pouco, manda colocar uma arca ali que simboliza a presença dele ali, para que o povo pudesse ter um contato com esse Deus, ter um lugar de adorar, ter um lugar de ouvir a sua palavra. E agora Deus, através do seu Filho, João dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí ele fala no versículo 14, e esse Verbo, que é Cristo, ele se fez carne, e ele habitou entre nós. Amém. Ele habitou. Veja só, quando João fala ele habitou, é a mesma coisa que acampou. Ele está se referindo lá no deserto, na tenda, no tabernáculo, no santuário que Moisés havia construído, que Deus mandou construir. Assim como Deus acampou ali, e o povo só saía quando Deus dava ali a direção para eles saírem, quando Deus falava assim, olha, vai ficar aqui. E o interessante é que a tenda era colocada no meio do povo, né? Três para cá, 3 tribos para lá, 3 para cá, 3 ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, e Deus ali a tenda no meio. E agora, Cristo habita em nós. Ele fala, e o Verbo se fez carne, que é Cristo, e habitou entre nós, ou seja, ele acampou, e nós vimos a sua glória. Agora, como que isso acontece agora, sendo que ninguém jamais viu a Deus? Parece um paradoxo. Ninguém viu a Deus. E agora fala que Cristo, ele habitou entre nós e vimos a sua glória. A resposta está em Filipenses 2, versículo 3 a 8, que fala que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha o que esse Deus faz, irmãos, para estar conosco, para estar no nosso meio. Ele se esvazia da sua glória, porque sempre foi o desejo de Deus, o projeto de Deus, de estar junto com o seu povo, no meio do seu povo. Por isso que Jesus disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou partir, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vai mandar o Consolador, que estará sempre convosco. Olha que maravilha, irmãos. O nosso Deus não nos abandona, Ele está no meio de nós, Ele tem prazer em estar em nosso meio, mas Ele se esvazia, porque na sua totalidade, nós já vimos um pouquinho lá no Monte Sinai, o povo teve medo da glória de Deus. O monte tremia, já viu um monte tremer? Som, fumaça saindo, fogo, o povo temeu. O
pouquinho da glória, mas esse Deus se esvazia. E agora Paulo escreve esse mistério, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, ele se esvazia da sua glória, para se tornar como um humano igual a nós, para estar conosco, mas é Deus. Amém. Mas ele se esvazia só para estar conosco, Amém. só para estar no meio do seu povo. E quando Jesus estava conversando com os discípulos e dando conselho aos discípulos, vem Filipe e fala assim, em João 14, no versículo 8 a 11, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus fala para ele assim, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você não me conhece? Você não tem me conhecido? Quem me vê a mim, como vê o Pai? E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Quando Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, queremos conhecer o Pai, ele falou, Filipe, eu estou há tanto tempo, você não está vendo? Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eles tinham aquela ideia lá do monte, ele se esvaziou para estar ali. E quando eles viam Jesus ressuscitando mortos, fazendo o cego enxergar, andando por sobre as águas, eles ficavam atônitos. Amém. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele está no nosso meio. Irmãos, que maravilha. Amém. Que povo tem privilégio como nós temos de ter o nosso Deus no nosso meio. E não para por aqui, irmãos. Jesus disse assim certa vez para os fariseus ali, que ele derrubaria, estava ali do lado do templo que Salomão tinha construído, mas depois foi reconstruído, e ele estava num templo, ele falou assim, olha, em 3 dias eu derrubarei esse tabernáculo aqui, e eu reconstruirei novamente. E eles falaram, o que é isso? Demorou 46 anos para que fizesse esse templo, mas depois quando Jesus morre e ressuscita, eles entendem, o templo de Deus era Cristo, o santuário de Deus, Ele é Deus e Ele está no nosso meio. Amém. Mas não para por aí. Olha o que a Bíblia diz, o Evangelho de João nos mostra que o santuário na época de Moisés era uma tenda móvel, que montava, depois de um certo tempo, desmontava e montava em outro lugar. Mas Deus habitava no meio do seu povo. Significava Deus, o tabernáculo montado, com os sacrifícios, com as ofertas, com os sacerdotes ali oferecendo seus sacrifícios diante de Deus, em favor do povo. Aquilo significava Deus habitando, Deus acampando, Deus estando no meio do seu povo. No Novo Testamento, o santuário é Cristo, que em um corpo humano habitou entre nós. Mas olha só, irmão, o livro de Apocalipse, capítulo 21, olha que maravilha, não parou por aí, tem muita coisa maravilhosa aqui. Apocalipse capítulo 21, no versículo 3, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Apocalipse 20, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Amém. Aqui já está falando com os salvos, com a igreja lá, que já está gozando da presença de Deus. João descreve, eu ouvi uma voz, uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus.
Lá no deserto, o tabernáculo, aquelas coisas eram sombras, já nos mostrando que o projeto de Deus, desde a sua criação, era estar junto com o seu povo, no meio do seu povo, sendo adorado pelo seu povo. Amém. E aqui, no final, já quando a igreja é arrebatada, está com o Senhor, João diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Oh, que maravilha, irmãos! Amém. Ele nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que um dia nós possamos estar ali, na sua presença, e Ele conosco. Deus não só nos salvou para nos dar uma salvação e nos deixar de lado. Não, Deus quer estar conosco e estará para sempre conosco, nosso Deus. Essa é a nossa promessa. Por isso que nós não vivamos mais por vista, mas pela fé, sabendo que um dia nós estaremos com esse Deus, que nos resgatou das trevas, que nos tirou do lamaçal do pecado, da escravidão do diabo das trevas, e agora Ele nos dá a esperança de um dia: vocês vão estar aqui na minha casa, vocês vão estar aqui comigo, eu vou habitar no meio de vocês. Mas olha o que diz ainda no versículo 22 e 23 do capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21, versículo 22 e 23. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! O seu nome está escrito no livro do Cordeiro? Você tem certeza que Jesus te salvou e escreveu o seu nome no livro da vida? Então está aqui essa promessa. Se o seu nome está ali escrito, você fala: eu fui salvo, Jesus me salvou e Ele escreveu o meu nome. Está aqui uma promessa, que Ele estará ali conosco. E nela não vi templo, na Nova Jerusalém, nessa cidade maravilhosa, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. O prazer de Deus, o plano de Deus, o objetivo de Deus na sua criação sempre foi estar no meio do seu povo e manifestar a sua glória. Mas aconteceu ali o pecado. O pecado afastou o homem de Deus, esse Deus santo. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe um homem chamado Abraão, faz dele uma grande nação, começa a trabalhar nessa nação, para que essa nação entendesse quem era Deus, os planos de Deus. Deus então faz essa nação crescer no Egito, depois de 400 e tantos anos, tira da escravidão e leva eles para um deserto e começa a dar as suas leis, as suas diretrizes e mostrar: eu os tirei ali do Egito, eu vos formei um povo para que vocês conheçam o meu nome, para que eu habite no meio de vocês. Irmãos, isso foi lá na época de Moisés. Deus manda construir um tabernáculo, um santuário, para que o povo entendesse que Deus queria, apesar de toda a sua glória, um Deus santo, todo-poderoso, como nós lemos, que habita numa luz inacessível. Mas Ele fala: eu quero estar
eu quero habitar, eu quero acampar no meio do meu povo. Amém. E várias vezes durante as Sagradas Escrituras vamos ver Deus falando, e eu serei o seu Deus, e eu serei contigo, né? Nada vos fará mal, eu sou o Senhor seu Deus. E Deus ainda conclama ao seu povo: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E hoje nós temos, irmãos, essa promessa maravilhosa, que através de Cristo, que se esvazia da sua glória, esteve no nosso meio, morreu numa cruz, para dar ao homem novamente a oportunidade de estar junto com esse Deus maravilhoso. Amém. E nós temos aqui em Apocalipse essa promessa se cumprindo: eu estarei ali, eu habitarei, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará. Oh, glória a Deus! Deus habitará, irmãos, Deus acampará, Deus estará ali conosco, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Olha que maravilha, não há retrocesso, para sempre com o Senhor, aleluia, com a vida eterna, estando ali servindo um Deus eterno, adorando a um Deus. A gente sempre comenta assim: se o mundo não tivesse isso, se o mundo não tivesse aquilo, se não houvesse injustiça, se não houvesse isso, o mundo seria perfeito. Esse mundo é perfeito, é isso que Deus quer. Ele salvou nós do pecado, salvou nós da condenação do pecado, da escravidão do pecado, e promete nos buscar um dia para estar junto com Ele. E Ele fala isso lá em João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque lá na casa do meu Pai tem muitas moradas. E Ele fala: se não fosse assim, eu não vou teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei novamente. Olha que promessa! E sabemos que aquele que prometeu é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Amém. Olha o prazer de Deus: e quando eu preparar lugar, eu virei novamente para que aonde eu estou, olha Deus habitando novamente conosco, estejais vós também, irmãos. É o prazer de Deus, é o desejo de Deus, é a vontade de Deus que nós estejamos com Ele, porque foi para isso que Ele nos criou, para estarmos com Ele, junto dEle. O pecado nos separou dEle, mas Ele se esvazia da sua glória, manda o seu Filho, para que através do seu Filho nos reconcilie com Ele. Lá no tabernáculo havia ali algumas coisas que não podiam ser feitas senão unicamente pelo sacerdote e até mesmo pelo sumo sacerdote. Existia uma cortina grossa que não se entrava ali, a não ser uma vez por ano, o sumo sacerdote, porque era um lugar santíssimo. Para ter acesso ali, ele tinha que oferecer sacrifício pelo povo, por si, se purificar, se santificar, porque esse Deus é santo, e Ele exige santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Agora, irmãos, através de Cristo, esse véu foi rasgado, e Ele nos consagrou, aleluia, um novo caminho. O véu se rasgou, agora nós temos acesso, nós temos ousadia, nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora. Sabe por quê? Porque Ele fez do teu corpo templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Paulo escrevendo, ele fala: não sabeis vós, aos Coríntios, ele fala: não sabeis vós que sois santuário de Deus? Santuário de Deus. Amém. E que o Espírito Santo habita em vós. Olha que maravilha, irmãos, como esse Deus é maravilhoso. O desejo de Deus, o projeto de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. Amém. E muitas das vezes nós vimos Deus fazendo um esforço enorme para estar no nosso meio. Amém. Porque Ele é um Deus todo-poderoso. E a sua glória é tremenda. E nós não conseguiríamos, humanamente falando, chegar até Ele. Lá no Monte Sinai havia as regras. Ele falou: não deixa o povo chegar, porque senão vai morrer. Mas quando Ele manda fazer o tabernáculo, Ele coloca ali algumas determinações.
algumas normas, algumas regras que deveriam ser observadas, porque houve homens, mesmo sendo sacerdotes, né, que não obedeceram a sua palavra e foram fulminados. Sim. Tal é a santidade desse Deus. E a Bíblia diz: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, mas Ele quer estar conosco, irmãos. Ele é maravilhoso. E o salmista diz: louvai o Senhor, porque a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Amém. Como é bom, irmãos, ter essa esperança e essa confiança. Sabe quando você está lendo uma história e você já sabe o fim da história, já sabe como vai terminar a história, você fala: não, vai terminar tudo bem, porque eu já li esse livro. Irmãos, nós sabemos que vai terminar tudo bem, porque nós já lemos esse livro, e esse livro fala que nós estaremos para sempre com esse Deus, e que Ele habitará no nosso meio, e Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, e ali livre do pecado, literalmente, livre do pecado. Nós já somos livres da condenação, da escravidão, mas ainda o pecado permeia nossas vidas, nosso corpo mortal. Mas sabemos que um dia, como vai terminar? A certeza que essa palavra, que esse livro santo, fiel, que não muda, nos diz que Ele estará conosco, Ele habitará no nosso meio, estaremos para sempre com esse Deus. Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos. Quando eu comecei a ver o desejo de Deus, de sempre estar no meio do seu povo, eu falo: como é verdade, como é verdadeiro. Nós, simples, miseráveis pecadores, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele envia o seu Filho para nos trazer de volta, trazer perto dEle, mas para isso precisou nos justificar, precisou nos lavar, precisou nos remir, precisou pagar o preço do pecado para que nós reconciliássemos. Ou seja, Deus estava em Cristo cumprindo e aplicando a sua justiça, porque Ele é santo, para que através de Cristo, o Deus que se esvazia para estar no nosso meio, para nos levar para estar para sempre com Ele. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Oremos a Deus. Pai de amor,